Oi, tudo bem? Eu sou o Gabe e hoje nós vamos conversar sobre adolescentes e crianças na internet. Bom, se tu já abriu o seu YouTube Kids ou então foi ver o YouTube Kids de algum parente, amigo, familiar, filhos de amigos, coisas desse tipo, você sabe que o YouTube Kids mais parece um episódio de Black Mirror, só que dirigido pela Galinha Pintadinha. E não tem shade pra Dona Galinha Pintadinha, a gente ama. Pedagogicamente tem muita coisa legal ali. Mas aí eu me pego pensando de crianças que querem ser influenciadores e crio um paralelo com a gente. A gente também não sonhava em ser famoso, a gente não queria ser famoso também. E a diferença é que, sei lá, a gente brincava no nosso quarto, no nosso quintal, na nossa sala, com no máximo alguns familiares ou amigos de familiares, né, vendo as nossas apresentações. E a gente ia usar uma garrafa, e usar uma caneca, e usar um controle de TV pra fazer o papel de microfone. Hoje, a criança pode literalmente pegar, abrir o celular e de repente virar um influenciador de verdade. E aí, tá certo? Tá errado? Ou é só mais uma das bizarrices que a internet inventou? Essa é a nossa conversa sobre hoje. É uma conversa sobre limites. Bom, não dá pra fingir que tá efetivamente tudo bem, porque a história já mostrou o resultado pra todo mundo. Vocês lembram dos atores mirins de Disney, Nickelodeon, tudo mais? Do Bob Discrow, que foi o primeiro grande astro infantil, que era a voz do Peter Pan, ganhou até um Oscar juvenil na época, e depois da puberdade ele foi descartado pelo estúdio, mergulhou em droga, depressão e acabou morrendo sozinho e esquecido. A Lindsay Lohan, que teve o sucesso dela ali enquanto fazia os filmezinhos da Disney, mas que estourou na época do Meninas Malvadas. Ela enfrentou vícios e infinitas idas à reabilitação. A mesma coisa com Amanda Bynes, lá da Nick, se não me falha a memória. Ela teve um colapso público, ela teve problema de saúde mental e acabou abandonando a carreira que ela tava outrora. Não é diferente quando a gente lembra da Alison Stoner, que foi ali do Phineas e Ferb e do Camp Rock. Denunciou sexualização precoce, distúrbio alimentar e perseguições desde sua infância. Hoje, ela tem ali uma questão que milita por saúde mental dos jovens. O Orlando Brown, que era o mano do Visões da Raven, acabou em prisão, problemas de vícios e problemas de saúde mental de modo geral. A gente tem o próprio caso da Demi Lovato, que tem N problemas de saúde, mas enfim, ela estourou ali na época do Camp Rock e a gente viu ela com abusos de substâncias, vícios de diversas formas e expondo também esses danos da fama precoce. E mesmo que a Nickelodeon, a Disney, as empresas tivessem um contrato milionário e um apoio financeiro para essas pessoas que era o suficiente para trazer algum tipo de tranquilidade, o resultado seguiu sendo o mesmo, uma infância destroçada. Não é diferente quando a gente pensa no YouTube e no TikTok. Quando você expõe uma criança cedo demais, você cria uma pressão mental de performar, de atuar, de performance. Você vai inserir uma semente de medo de falhar. E a partir daí, transforma-se essa infância, efetivamente, em um produto. A infância é como se fosse um HD externo nesse contexto. Se você perder o que tá ali, se corromper, acabou. Não tem backup. A não ser que você seja um doido que faça backup de tudo no Google Drive, mas poucas pessoas fazem isso. Geralmente é no HD externo. Mas eu não sei se de todas as coisas são tragédias, né? Nem todo canal infantil é uma máquina de sugar e destruir a infância. Vão existir casos que os canais viram uma forma de lidar com a vergonha, com a ansiedade social, de ganhar, confiança de modo geral, melhorar a autoestima, que o seja. É tipo aquele adolescente que faz vídeo falando de jogos para outros adolescentes. Ou que então vai mostrar uma coleção de bonecos ou de joguinhos que tem, vai fazer uma piadinha, vai ensinar algo que ele realmente goste. Isso pode ser positivo, desde que não exista exploração, sexualização ou aquela pressão bizarra de postar vídeo todos os dias. A internet pode sim ser uma ferramenta, o problema é quando ela se torna uma coleira. Bom, aí que vem a parte que é um pouco mais complexa pra mim. Onde que a gente vai traçar a linha do que é efetivamente
socialmente aceitável. Primeiro, conteúdo tem que ser feito de pessoas de mais ou menos a mesma idade para pessoas de mais ou menos a mesma faixa etária. Adolescente fazendo vídeo para adolescente, criança fazendo vídeo para criança. O que nunca vai poder, independente do contexto, forçar a criança a gravar algo que ela não quer, ou o adolescente a gravar algo que ele não quer, expor a intimidade da vida pessoal ou da vida familiar de uma forma excessiva, porque um pouquinho sempre vai aparecer, mas tem exemplos menos piores também. Canal de game, review de brinquedo, vlog do dia a dia em que você não transforme a vida da criança ou do adolescente num reality show. Mas, se você tá achando bonito seu filho com 12 anos tá falando sobre day trade, mindset, não sei o que, tu não criou um influenciador mirim, tu criou um coach quântico de bolso, na verdade. Então, parabéns, eu acho. A maioria dos psicólogos, a maioria dos pedagogos vão falar a mesma coisa há tempos. Criança vai precisar brincar, aprender, errar, aprender a errar sem um público julgando. Quando você coloca essa criança e esse adolescente na frente da câmera, você encurta esta margem de aprendizado. E aí, essa criança e esse adolescente vai começar a viver efetivamente pela performance. Os pais não podem ser empresários dos filhos. Os pais precisam ser gestores e principalmente gestores com limites. Educação como base nunca pode ser substituída por um canal. Quer filmar? Tudo bem. Quer jogar? Tudo bem. Quer fazer as coisas? Tudo bem. Mas isso nunca pode tirar o lugar das amizades da escola, das amizades fora, da internet, das jogatinas com um amigo, enfim, com a vida real e material desse adolescente. O segundo maior vilão pra mim dessa história inteira é o algoritmo, porque no fim do dia, quem fode tudo é o algoritmo. Os pais estão completamente errados, mas o algoritmo também tá. O Felca vai falar sobre isso no vídeo dele como algoritmo P. E de verdade, é exatamente isso. O algoritmo não tá nem preocupado se o vídeo é feito por criança, pra criança, ou se vai cair na mão de gente completamente fora da casinha das ideias. O algoritmo quer, acima de qualquer coisa, engajamento. E é nesse espaço, é nesse engajamento que a coisa degringola. As plataformas são cúmplices. Elas misturam tudo. Elas não criam barreiras de segurança. E aí, vira um caos do caralho. Se o algoritmo fosse uma pessoa, ele já estaria preso por assédio a menores, assim. Falo isso tranquilamente. E a pressão pra mudar o algoritmo não pode vir só de reportagem de jornal. Tem que vir dos produtores de conteúdo e do público. A gente precisa jogar essa bomba também no colo das plataformas. A responsabilidade é também delas. Não é só de uma ou outra pessoa. É dos pais e da plataforma. Bom, nosso mano Criativo fez um vídeo sobre o vídeo do Thiagson. Eu assisti o vídeo do Criativo, assisti o vídeo do Thiagson, dei um haha com o vídeo do Criativo, porque eu entendi como ele fazendo humor em vários momentos ali. E eu concordo com bastante coisa do vídeo do Thiagson, eu só queria fazer um apontamento aqui. Ele vai falar que adultização não é o melhor termo para descrever esse fenômeno que tá acontecendo, que um termo mais adequado seria perda de infância ou falta da infância. Primeiro ponto é que adultização não é a palavra mais adequada para falar de ausência de infância. A palavra adultização sugere muito sutilmente que a infância já nasce com as crianças. Ele vai citar a idade média como pequenos adultos, mas a gente não precisa ir tão longe nesse sentido. Quantos de nós não tiveram seus pais, avós, tio-avós, bisavós, enfim, que literalmente tinham que trabalhar desde a sua infância mais tenra? Qualquer um que venha de uma família classe média baixa, classe média alta, que não seja um super rico, vai ter histórias de familiares que trabalharam desde cedo. E essa ferida da adultização não é nova. E eu concordo com o Thiagson quando ele fala que saneamento básico, constância financeira básica, condições financeiras estáveis, diminuiriam essa situação. E eu concordo completamente com isso. Tem vários pontos do vídeo dele que eu acho bem ok, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha quando ele faz essa reclamação do termo adultização, né, e fala que não seria o mais adequado. Mas sim, o uso de uma linguagem técnica, de uma linguagem acadêmica, se você preferir, que ele se utiliza muitas vezes nos vídeos, nem sempre vai ser entendida bem pelo público, nem sempre vai pegar bem com o público. E eu entendo
entendo o que ele quer dizer. Mas eu era da área da educação e quem não teve esse contato com esse lado mais teórico dessa área, talvez não entenda a completude da mensagem dele. Mas vamos tocar o baile. A real é que o termo adultização já colou, já se tornou um termo de referência. A gente, como comunicador, como influenciador, não pode se dar ao luxo de não usar essa palavra ou querer substituir por outra e achar que o público vai acompanhar. Então, sim, a gente tem que criticar, sim, a gente tem que apontar, sim, a gente tem que trazer termos melhores. Mas se o público tá chamando isso de adultização, a gente vai dialogar com esse público, efetivamente. O sonho de ser influenciador. A criança querer ser um influenciador não é o fim do mundo. A gente já quis também ser várias coisas: astronauta, veterinário de dinossauro, jogador de futebol. A diferença é que a criança hoje tem o celular na mão. E se ela tiver o mínimo de conhecimento técnico, ela não precisa esperar papai e mamãe pra ajudar. Ela pode começar na hora que ela fizer isso aqui. O problema não é o sonho. O problema é a falta do adulto responsável controlando o que essa criança tá produzindo. Porque ser influenciador na internet é bem parecido com ser um astronauta. É uma pessoa em 1 milhão que vai conseguir e o resto vai ficar sem ar. Será que a criança vai saber lidar com essa frustração? Então, eu não vejo tudo como preto no branco. Não é criança não pode nunca aparecer. Mas também não é deixa a criança gravando 500 horas por dia e ver se isso vai dar certo e ver se isso vai encaixar. Sempre vão existir danos a essa criança, mesmo que com cuidado. O que a gente pode tentar fazer é minimizar esses danos, colocar limite e não transformar cada criança que quer ser influenciadora em uma mini atriz da Disney pronta para quebrar aos 20 anos de idade. Se a criança quer ser influenciadora, beleza, tudo bem. Só não deixa ela abrir curso de mindset quântico, rebolar na câmera, dançar funk pesado, ir pra balada antes da idade correta. A ideia aqui é limite, colocar limite nas coisas. Bom, gostaria de agradecer aos membros, porque sem os membros o canal não existiria da forma que ele existe hoje. Os membros são alicerce. Meu mais profundo beijo a todos os membros.